gostaria de parabenizar a Comissão Nacional de Transplante por esse congresso e agradecer a escolha do meu nome. Nós vamos falar um pouquinho sobre a situação atual do transplante no Brasil. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que, infelizmente, nos últimos 20 anos, o número de pacientes internados com insuficiência cardíaca vem decaindo e tanto a mortalidade global como a mortalidade acima de 65 anos, ela vem aumentando, mostrando então que o que nós temos aqui é armada uma bomba, onde nós temos pacientes extremamente graves sendo internados e o nosso sistema de saúde é responsável por 80% do atendimento da nossa população. O que acontece do transplante em termos de números atuais, percebam que existe uma discreta oscilação, mas nós nunca conseguimos fazer mais de 300 transplantes ao ano, apesar de o número de centros disponíveis ele vem se mantendo estável. Nós esperamos que esse ano nós conseguimos ter uma projeção estimada próximo a 270 pacientes transplantados. O ano passado, a BTO, ela estimou o número necessário de transplantes a serem realizados, eram 1.145 transplantes que deveriam ter sido feitos, e nós realizamos apenas 227, quase 20% do necessário para atender a necessidade dos pacientes com insuficiência cardíaca avançada. Além disso, percebam que a grande maioria dos pacientes hoje transplantados, eles são realizados na região sul e sudeste, fazendo com que nós tenhamos um problema econômico-social muito grave, já que esses pacientes precisam se deslocar da cidade ou do estado onde eles moram para uma região que eles não conhecem. Isso causa um problema muito sério social. Em relação, mas vale a pena fazer o transplante? É importante realizar esse tipo de procedimento? Sem dúvida nenhuma. Percebam que os pacientes que estão em uma insuficiência cardíaca refratária e uso de droga vasoativa, a sobrevida estimada desses pacientes é 54% em 3 meses, 26% em 6 meses e apenas 6% desses pacientes vão estar vivos no primeiro ano. Quando nós fazemos a curva atorial dos pacientes transplantados em relação ao ano passado, nós mostramos uma sobrevida de 71% desses pacientes ao longo dos últimos 3 anos, mostrando então que é um tratamento extremamente eficaz nesses pacientes selecionados. Mas não basta transplantar, eu preciso cuidar desse paciente no meu pós-operatório. Nós temos uma alta mortalidade em 30 dias. Os dados internacionais mostram que é em torno de 5% a 7%, nós chegamos a quase 25% de mortalidade em 30 dias, principalmente por 2 razões: a falência primária do enxerto e a presença de infecção. Precisamos lembrar que o coração é um órgão que ele não pode falhar. A partir do momento que ele é transplantado, ele tem que funcionar e ele não deve falhar de forma nenhuma. Ou seja, ele tem que começar a bater assim que você faz o seu implante. Temos ainda alguns problemas em relação à realização de biópsias, onde o valor unitário de cada biópsia é R$ 35 pelo sistema, e nós, incluindo todo o material, incluindo inclusive a utilização do cirurgião. Outro problema que nós temos no pós-operatório é a utilização de imunossupressores mais antigos. Lembramos que os pacientes hoje eles têm uma maior sobrevida e com isso uma maior comorbidade. Nós necessitamos de novos imunossupressores para que em situações especiais que são cada vez mais frequentes, como a presença de insuficiência renal, o desenvolvimento de doença vascular de enxerto, o desenvolvimento de malignidade e a presença de infecção por citomegalovírus. Estamos aguardando a aprovação do novo protocolo de imunossupressão para o transplante cardíaco, que foi colocado em consulta pública em julho desse ano e esperando ansiosamente pela sua aprovação. Temos problemas ainda em relação à rejeição humoral. Não existe um protocolo definido quanto à utilização e quem paga a plasmaférese para a retirada dos anticorpos nesse tipo de rejeição. Tomo a liberdade de trazer alguns dados do meu estado, onde mostro aos senhores que o tempo de realização de um transplante em 2001 era 4 meses e o óbito do paciente que estava em fila era um tempo médio de quase 5 meses e meio. Isso veio mudar ao longo do tempo. A partir de 2006 existe uma inversão nas curvas
e atualmente o tempo para a realização de um transplante no estado de São Paulo, a partir a sua inscrição no sistema, é de 7 meses, e o tempo para ele falecer na fila é de 2 meses, mostrando então uma alta taxa de mortalidade pré-transplante. O estado de São Paulo tentou resolver isso ofertando mais corações. Percebam que existe um aumento importantíssimo, saindo de quase 200 ofertas em 2001, chegando a quase 722 ofertas de coração, porém isso não representou um aumento do número de transplantes, e antes você tinha a utilização de 55% dos pacientes ofertados, e hoje chega em torno de 13%. Isso mostra que não basta oferecer o coração, esse coração tem que ser um coração bom, tem que ser um coração que tenha uma qualidade para que ele possa ser utilizado. E ao nosso ver, esse é o maior gargalo hoje na indicação dos pacientes de potenciais doadores. Também nós temos vendo, para mostrar aos senhores, que em relação ao número de inscrições, a porcentagem de pacientes priorizados ele se mantém em torno de 60%, ou seja, hoje nós temos mais pacientes priorizados do que pacientes transplantados, o que contribui para a alta mortalidade pré-transplante. Em relação aos tipos de prioridade, nós aprendemos e hoje nós esperamos, esse ano bateu o recorde no estado de São Paulo em termos de transplantes, principalmente às custas da utilização de dispositivos de assistência ventricular pré-transplante, o que aumenta a chance desses pacientes serem transplantados em boas condições. E quanto custa o transplante no nosso país, se nós formos comparar o HeartMate 2 em relação ao transplante nos Estados Unidos e ao transplante no nosso país, percebam que em 2013, um HeartMate 2, como foi mostrado, era 120 mil apenas o implante, associado a outros custos, o implante custa em torno de 220 mil dólares. O transplante nos Estados Unidos por volta de 144 mil dólares e no Brasil um pacote de tratamento de 30 dias custa 21 mil dólares. É muito barato fazer transplante no Brasil. E finalmente, transplante cardíaco no Brasil, mito ou realidade? Sem dúvida nenhuma, o transplante permanece como a única realidade disponível para os pacientes selecionados com insuficiência cardíaca aguda avançada. No estado de São Paulo, apesar do aumento na oferta, existe uma redução no número de transplantes realizados e dos órgãos utilizados, com aumento no tempo para o transplante acompanhada de elevada mortalidade para transplante. Ou seja, nós precisamos cuidar dos nossos doadores. Sem os doadores, o transplante não é realizado. E se nada for feito para mudar a situação atual, seja na manutenção adequada dos receptores e doadores, na possibilidade do uso de dispositivos de assistência ventricular, o TX poderá se tornar um mito no nosso país. Obrigado.